Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma ótima tarde, de segunda-feira, para a glória de Deus. Vamos à palavra de Deus hoje, nesta tarde. A palavra de Deus está lá no livro de João, tá? Livro de João. Busca lá no livro de João, João 3, versículo 15. Um versículo só, mas eu vou ler do 1 ao 15, né? Vamos ler do 1 ao 15 ali. Destaca aí, enquanto isso nós vamos louvar ao Senhor. 7 dias, né? Hoje é o 6º dia da campanha de oração provocando o meu milagre. Para trás a velha vida e eu não era feliz. Nas águas eu vou mergulhar, todo meu amor vou me entregar. Uma nova vida vai começar nos braços do Senhor. Vou me entregar. Hoje estou feliz, porque eu vou deixar para trás a velha vida, que eu não era feliz. Nas águas eu vou mergulhar, com todo meu amor vou me entregar. Uma nova vida vai começar nos braços do Senhor. Vou me entregar. Jesus deixou para nós um exemplo de vida. João Batista batizou Jesus. Sepultamos a velha vida, renascemos como uma nova criatura. Jesus deixou para nós um exemplo de vida. João Batista batizou Jesus. Sepultamos a velha vida, renascemos como uma nova criatura. O céu está em festa, uma nova vida vai começar. Entreguei a Cristo, nosso Salvador. O céu está em festa, uma nova vida vai começar. Entreguei a Cristo, nosso Salvador. Entreguei a Cristo, nosso Salvador. Glória a Deus, aleluia. Nos entreguemos a Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, amados? Vamos orar então? Amado Deus e poderoso Pai, graças te damos, Senhor Jesus, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Graças te damos, ó Pai, porque o Senhor tem estado aqui conosco, nos visitando diariamente, Senhor, através das lives, através da oração, Senhor. Ó Deus, vem, Senhor, trazendo o milagre, trazendo a cura, trazendo a libertação, trazendo o renovo, Pai, trazendo o batismo no Espírito Santo, trazendo, Senhor, mudanças, transformações dentro de nós, Pai, que nós possamos conhecer o Teu Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas, que nos ajuda a crer que o Senhor Jesus trouxe a Sua palavra para nos
ajudar, Pai, na caminhada. Em nome de Jesus Cristo, guarda, livra, protege cada um dos teus filhos das ciladas, das artimanhas do inimigo, Pai. E que nós possamos, meu Deus, crer no Senhor Jesus, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Amém. e amém. Amém, amados. Amém. Vamos então lá no livro de João, sem demoras. Livro de João, capítulo 3, versículo 15 a um versículo só, mas eu vou ler lá do 1 até o 15, eu vou ler aqui para nós entender que contexto está o versículo 15. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra para onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Tem uma palavra, né? Eu fiquei perguntando para Deus, como é que o Senhor quer que eu encaixe essa palavra dentro de uma campanha de milagres? Né? E a gente fica pensando, mas a palavra ela já vem completinha, né? Esse encontro de Nicodemos com Jesus, Nicodemos, ele era um fariseu, né? Um mestre, um sacerdote, fariseu religioso, né? Ele era uma autoridade entre os judeus. E ele veio a Jesus, ali no versículo 2, presta atenção no versículo 2, ele veio a Jesus à noite, né, às escondidas, calada, e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus. Olha o reconhecimento, né? Nicodemos está reconhecendo que Jesus ensina da parte de Deus. Pois ninguém pode realizar sinais milagrosos que estás fazendo se não estiver com ele. Olha Nicodemos reconhecendo a presença de Deus na vida de Jesus, que Deus, o Pai, a presença do Pai estava com o Filho, né? Que ele estava fazendo aqueles sinais porque Deus estava com ele. Então veja o reconhecimento da parte de um fariseu, de um homem da lei, mas Jesus em resposta declarou: Digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aqui Jesus falava do batismo, né? Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer de novo sendo velho? E é claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe.
Nicodemos, ele pergunta, como é que pode nascer de novo se eu sou velho? Mas ele mesmo já responde, é claro que eu não posso entrar pela segunda vez no ventre da minha mãe. Então, Jesus diz para ele, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então, Jesus está falando, né, de passar, que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água. Mas não é só passar pelo batismo, precisa passar pelo batismo no Espírito Santo, receber o Espírito Santo. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito, né? Jesus foi calmo, claro, né, explicando para Nicodemos. E diz para ele, não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Porque o vento sopra para onde ele quer. O vento sopra para onde ele quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde ele vai. Mas assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Entende? Viu o que ele diz? O vento sopra para onde ele quer, né? O vento vai para onde ele quer. Nós escutamos ele, mas nós não sabemos dizer de que direção ele vem. E eu não consigo dizer para o vento para que direção ele vai. Assim acontece com os nascidos do Espírito. Então, os nascidos do Espírito, os que nasceram do Espírito, estão em Espírito, porque o que é governado pelo Espírito é Espírito, ele não se governa. Ele não sabe para onde ele vai, ele não sabe para onde ele vem. Quem diz a direção é o Espírito Santo de Deus. Quem diz o que fazer é o Espírito Santo de Deus. Ele é dirigido pelo Espírito Santo. Entende o que Jesus está falando aqui? Então perguntou Nicodemos, como pode ser isso? E Jesus disse, você é mestre em Israel e não entende estas coisas, Nicodemos? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Então, meus amados, quem é carne vai falar das coisas da carne, quem é espiritual vai falar das coisas espirituais. E como nós vamos testemunhar das coisas espirituais se nós somos carnais? É isso que Jesus está questionando. Vocês não me entendem porque eu falo de coisas do Espírito. Mas ele reconheceu que aquilo que Jesus tinha, fazia milagres e maravilhas, às vezes reconhece o Espírito Santo na nossa vida. Mas por causa da religiosidade, por causa da teologia, por causa de regras humanas, querem explicação e como queriam de Jesus explicação para todas as coisas, porque era do Espírito, porque era da carne, o que era um sinal milagroso, o que não é. Queriam explicação. E Jesus, com a maior paciência, ele estava explicando para Nicodemos que não basta ser apenas passar pelo batismo, mas é necessário que nascessem de novo, que fossem renovados, que fossem batizados no Espírito, para conhecer as coisas do Espírito. Porque havia necessidade do novo nascimento, passar pelo batismo e também passar pelo batismo no Espírito Santo, para que conheça as coisas do Espírito, para que viva no Espírito, para que creia no testemunho que Cristo deu mediante da palavra da verdade, mediante a verdade, para que possa entrar no reino do céu. Porque aquele que crê em Cristo Jesus, crê na palavra de Jesus, pratica a palavra de Jesus Cristo, tem o batismo no Espírito Santo e vive em verdade e em espírito. E conhece as coisas do Espírito, porque Deus é Espírito, o Espírito Santo é Espírito, Jesus. Como crer se sois carnais? Como entender as coisas do Espírito se ainda estão vivendo na carne? É disso que Jesus está falando. Jesus falou do vento porque o vento é um mistério. O vento é um mistério, assim como o Espírito Santo é mistério. Só vai entender das coisas do Espírito Santo quem se entregar para o Espírito Santo, quem der liberdade para o Espírito Santo trabalhar na sua vida, né? E Jesus está dizendo, eu lhe falei dessas coisas terrenas e vocês não creram. Como vocês vão crer nas coisas celestiais? Então,
a grande oposição da vinda de Jesus, do ministério de Jesus, foram homens que viviam na carne, homens que eram religiosos. Eles se opuseram ao ministério de Jesus, tentaram entender, mas não entenderam, porque viviam na carne. Então Jesus falava de coisas espirituais, enquanto eles falavam de coisas carnais, de regras humanas, de teologias, de aprendizados, de coisas meramente naturais, enquanto Jesus estava falando do reino de Deus. Então, ninguém jamais subiu ao céu, Jesus continuou, ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, né? O Filho do Homem. Da mesma forma, Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Amém? Amém. Então, meus amados, o ministério do Espírito Santo só vai conhecer, saber e se aprofundar quem der a liberdade ao Espírito Santo. Precisa passar pelo batismo, e não só passar pelo batismo, porque o velho homem não morre nas águas, né? O velho homem não morre nas águas, ele ressuscita. A velha criatura não morre da noite para o dia. Nós precisamos nos submeter ao Espírito Santo, passar pelo batismo no Espírito Santo para poder entender das coisas do Espírito Santo, né? E Jesus fala que ninguém subiu ao céu, né? A não ser aquele que veio do céu, né? Jesus veio do céu para a terra, deu seu testemunho, pregou a palavra, né? Mas muitos queriam entender o ministério de Jesus, mas Jesus conhecia o seu ministério porque vivia em espírito. Então, meu amado, você quer conhecer o seu ministério, você quer receber dons, você quer receber talento, você quer servir a Deus, mas há necessidade do ministério do Espírito Santo, porque os dons vêm do Espírito Santo, a unção vem do Espírito Santo. É Ele que diz para nós, que nos capacita sobre o nosso propósito, sobre o nosso propósito de vida, sobre aquilo que Deus quer revelar ao homem, né? Nós conhecemos através do Espírito Santo. Então, é necessário passar pelas águas, mas também é necessário ser transformado, batizado pelo Espírito Santo de Deus, para se entender das coisas do Espírito. E Jesus estava lá, Jesus fez milagres, Jesus fez maravilha, Jesus pregou a palavra, Jesus explicou tudo calmamente, mas muitos rejeitaram a verdade, muitos rejeitaram Jesus e o seu ministério. Ele sabia, mas ele não queria dar o braço a torcer que Jesus era filho de Deus. Eles não se dobraram à verdade, como muitos hoje em dia continuam não se dobrando. Regras, não sei o que aqui é mais, mas muitos não se entregam à verdade que Cristo ainda continua pregando nos altares, na internet, seja onde for. Não, tem muitas pessoas pregando um verdadeiro evangelho, pregando porque estão no centro da vontade de Deus, já foram batizadas pelo Espírito Santo, conhecem o que é do Espírito, mas há muitos que estão na carne, não reconhecendo Jesus em nada, não reconhecendo Jesus na vida do outro, não reconhecendo Jesus na própria palavra de Deus, na própria verdade, porque não se dobram ao ministério do Espírito Santo, a obra que o Espírito Santo tem que fazer na vida delas. Então, busca nascer de novo, busca ser transformado. Nicodemos era um religioso, um homem carnal. O carnal entende das coisas da carne, entende das regras humanas, entende de teologia, entende de estatuto, entende de tudo que é coisa. Mas ele não entende das coisas do Espírito, porque não recebeu o batismo no Espírito. Passou pelo batismo, mas não foi batizado no Espírito Santo. Não está vivendo no Espírito. Então, é importante nascer de novo. O que Jesus está dizendo é importante nascer de novo, Nicodemos. Talvez eu esteja falando com Nicodemos, né? É importante nascer de novo, porque ninguém entra no reino do céu sem nascer de novo. Então, há necessidade do entendimento do que o ministério do Espírito Santo é nas nossas vidas. O que receber o Espírito Santo é o novo nascimento. Eu preciso ser uma nova criatura, eu preciso ser transformado, eu preciso entender como as coisas de Deus
acontece porque Deus, ele não pensa como nós, ele não vive como nós. Deus é diferente, Deus não é natural, ele é espírito. Amém, amados? Amém. Então, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que em Jesus Cristo crê, não vai perecer, mas vai ter vida eterna. Até para eu dizer que creio em Jesus Cristo, eu preciso ter o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que me convence do meu pecado, que me convence que Jesus Cristo veio, nasceu, morreu, ressuscitou. É um ministério poderosíssimo, gente, mas eu preciso reconhecer que eu preciso dar liberdade ao Espírito Santo. Então hoje, quem sabe dessa tarde, é isso que você precisa, dar liberdade para o Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Essas são as palavras de Jesus, não são as minhas, né? Não é a palavra da Bíblia, a palavra de vida, é a palavra que transforma. Vamos deixar o Espírito Santo nos transformar, vamos receber o Espírito Santo, para que nós venhamos a conhecer os nossos ministérios, para que nós não venhamos a ver ministérios de outros como uma verdadeira abominação, como algo que nós não conhecemos, não queremos entender. Amém, amados? Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que te guardem e te protejam em todos os teus caminhos. Com as mãos eles te segurarão, para que você não tropece com seu pé em pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim, eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra e vida longa lhe darei. Lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós queremos orar por milagres, Pai. Mas o primeiro milagre que o Senhor precisa fazer na nossa vida é nós crer em Jesus Cristo. Nós crer no verdadeiro evangelho, na palavra de Deus. É o Senhor penetrar em nós pelos nossos poros, pelos nossos sentidos. Nós deixarmos a palavra entrar pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, pelos 5 sentidos espirituais que nós temos, Pai. Em nome de Jesus, que nós venhamos a crer no ministério de Jesus Cristo, que é um ministério que permanece vivo, Pai. Que nós possamos crer na palavra da verdade, que nós possamos dar o braço a torcer, que Jesus era o Filho de Deus e que ele veio e que ninguém creu. No testemunho que ele deu, muitos não creram, muitos não deram o braço a torcer, não foi só Nicodemos, Pai. Mas até hoje temos muitos religiosos no nosso meio, Pai, que querem entender o ministério do Espírito Santo, mas não dão liberdade ao Espírito Santo, não conhecem o Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, faz milagre nesta vida, deste homem, desta mulher. Talvez seja um religioso, uma religiosa, mas que o mal hoje seja quebrado, que o engano hoje seja quebrado, que o entendimento da parte de Jesus Cristo venha na mente deles, Pai. Que eles possam querer conhecer, que ele se dobre o joelho e diga: Espírito Santo, eu preciso te conhecer na minha vida, Espírito Santo. Eu preciso saber quem tu és. Eu preciso dar liberdade a ti para que tu explique para mim como funciona o ministério do Espírito Santo. Tem muitos que são carne, estão na carne, Pai. Mas eles vão conhecer as coisas do Espírito quando se entregarem por Espírito. Que isso pode acontecer na minha vida e na vida deles, em nome de Jesus. Que nós não venhamos a partir desta vida e ir cair no fogo eterno, ao invés de ir para a vida eterna. Conheça e reconheça Jesus Cristo em toda a tua vida, em todos os teus caminhos. Esse é o milagre que nós te pedimos, Pai.
que eles venham a conhecer a Cristo, que eles venham a conhecer o Espírito Santo, que eles venham a ter um encontro verdadeiro com Jesus, porque Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu vos darei o Espírito Santo, que os ensinarão todas as coisas. Mas o Espírito é Espírito, ele vai nos ensinar as coisas de Deus, como funciona o reino de Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, Espírito Santo, convence do pecado, do juízo, traz avivamento para esta vida, para esta casa, para este lar, para esta igreja. Faz um avivamento tremendo no Rio Grande do Sul, no Brasil. Eu creio que a obra está sendo feita. A palavra que Jesus pregou está sendo pregada todos os dias, Pai. Mas nós precisamos de corações rendidos ao Espírito Santo. Nós precisamos de pessoas que se rendam, de pessoas espirituais, que se rendam ao ministério do Espírito Santo, que dê liberdade para que possam declarar com a sua boca, com seus joelhos dobrados, que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador das nossas vidas, para que nós venhamos a entrar no reino de Deus, Pai, cantando, nos alegrando na presença do Cristo, que é o verdadeiro Cristo. Aleluia! Nós oramos por avivamento, Pai, no nosso meio. Oh, Espírito Santo, aviva esta vida, Espírito Santo. Aleluia! Guarda, Pai, protege, livra do perigo, do mal, que a Tua palavra venha nos transformar, nos renovar, que o Espírito Santo faça obra em nossas vidas. Em nome de Jesus. Faz milagre, Pai, derrama do Teu favor, da Tua bondade, da Tua misericórdia, Jesus. Toca nesta vida, se apresenta a eles, que eles possam conhecer-te a Ti. Conhecer o Espírito Santo, a Jesus Cristo e o próprio Deus, que é o Deus vivo, Deus poderoso, o Deus exaltado em todas as nações. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém, amados? Amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Nós amamos muito vocês em Cristo, né? E dê liberdade, amado. Dê liberdade. Se você quer saber quem é o Espírito Santo, conhecer seu propósito, ter dons, há necessidade de se dobrar. Há necessidade de nós nos dobrarmos. E são muitas as coisas, muitos os pontos que nós temos que ser trabalhados pelo Espírito Santo. Amém? Então, fica na paz do Senhor Jesus e até amanhã.